prazer tê-los aqui. Nós estamos estudando aqui nessa sala os profetas menores. Hoje os jovens ficarão aqui porque o pastor Fernando não está e pediu para vocês ficarem acompanhando essa história aqui. Vamos aprender juntos, tá bom? Nós estamos estudando os profetas menores diretamente da sua Bíblia aí. Já estudamos 3 profetas, Obadias, Joel e Jonas. E nós iniciamos na aula passada o livro do profeta Amós. Nós estudamos alguns capítulos e vamos dar uma sequência. Só para você se localizar na história, na Bíblia. A Bíblia é uma história muito linda, fascinante, que todos brasileiros, seres humanos, têm que conhecer. Ela vai falar do Antigo Testamento, nessa parte que nós estamos aí, de um povo, de Deus cuidando de um povo. Após a morte do rei Salomão, os filhos deles entram em briga lá para saber quem ia assumir, né, a herança do pai. Já viu algum filho brigar para assumir a dívida do pai? Não, só a herança, né? Só a herança, né? E tá lá, né? Isso. Aí acontece o quê? Eles brigam lá e esse reino, que era o reino único, conquistado lá pelo rei Davi, mantido pelo rei Salomão. Salomão teve o reino de paz, vamos estudar isso que é outro dia. Aí eles brigam e todas essas 12 tribos são divididas em 2 nações. Uma nação lá de cima, né, chamada Israel. Essa nação dura 200 anos. Então, quando você estiver estudando a Bíblia, você vai ver, passando rapidamente lá, aproximadamente 200 anos. E essa nação desobedece a Deus até Deus puni-la. Nós estamos estudando isso, vocês vão ver que interessante, né? Pelo Império Assírio. E depois desse império, Judá lá embaixo, que dura 400 anos, 200 anos a mais, o dobro. Vocês vão perceber que acaba cometendo os mesmos erros, não se curva a Deus, não fica dependente a Deus, aí Deus vai usar um outro império babilônico, né, para conquistá-lo. Eram tipos, né, de impérios diferentes, de conquistas diferentes que nós vamos estudar. Esse profeta Amós, então, hoje a parte 2, ele profetiza aproximadamente nesse período de 760 a 750, não tem uma data precisa. O fato é que ele é levantado por Deus, é muito lindo você entender isso, você começa a estudar. Deus levanta esse homem lá do meio dos profetas, dos pastores, quer dizer, lá do meio dos bois, e teve um período registrado, que é o período do rei Uzias, no reino do sul, e lá em cima, no período do rei Jeroboão. Então, essa história nós vimos semana passada, elas estão registradas em 2 Reis 14 e 2 Reis 15. É importante você estudar isso para você entender. Nós, semana passada, estudamos, né, as características de cada um. Aquele rei ruim lá de cima reinou 41 anos. Imagine você sendo liderado por um rei 41 anos sem buscar a Deus. Imagine que a semente que ele deixa. E ao mesmo tempo, o rei Uzias, ele reina 52 anos. Foi um dos melhores reis que nós tivemos lá no reino de Judá. Bom, o fato é o seguinte. O livro do profeta Amós, nós estamos estudando em um tripé, né? Que nós vimos na semana passada, 8 oráculos, 8 profecias, né? Em relação às nações. E ele manda 3 mensagens específicas para Israel, o reino de Israel. E nós vamos ver algumas consequências do pecado hoje para aquele povo. Bom, lembrando que, semana passada ainda, para você que está chegando aí, o livro, o profeta, como é um pastor, imagina os caras tomando conta lá do reino, a gente não pode, difícil imaginar talvez isso só em filme, quando o leão ruge, imagina os animais todos apavorados, os pastores tomando conta do rebanho, e o livro começa assim, né? E ele fala assim, tá legal. O Senhor bramará de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os brados dos pastores plantearão e secar-se-á o cume do Carmelo. E assim diz o Senhor. Então, Deus manda aí as mensagens para as nações. Então, semana passada nós vimos isso. Esse é o mapa, né, mais ou menos, lá do Israel naquele período. E Deus começa a falar para as nações vizinhas. Isso foi um grande aprendizado. Então ele falou, Damasco, vocês estão aí com seus deuses, seguindo outras coisas, quer destruir o nosso povo. Ele vai mandar para Gaza também, são cidades circunvizinhas. Olha só, o Tiro, Edom, Israel, ele vai falar para Israel também, Amon, Moabe, Judá. Olha, ele vai falar para as 8 nações. Primeiro para as 6 nações vizinhas, que torciam para essa nação de Israel cair, e para os próprios irmãos ali de família também, que ora se uniam para destruir a cidade. É interessante isso aí, tá? Bom, e aí é o seguinte,
No capítulo 2, Deus dá uma bronca nos próprios filhos dele, Israel e Judá, porque ele fala assim: olha, eu separei os vossos jovens para ser santos, separados para Deus, mas para não beber, para não cortar o cabelo, para ter uma vida exclusiva. E aí ele fala assim: ó, mas vós aos nazireus desse vinho a beber, e aos profetas ordenastes: olha, não profetiza aqui não, vai para outro lugar. Quer dizer assim, o povo realmente não obedeceu a Deus. Amém? E aí, hoje nós vamos continuar falando sobre as 3 mensagens que Deus manda para Israel, que tem aquelas 10 tribos. E começa assim, ó, nós não vamos ler todos, é legal você acompanhar na sua Bíblia e marcar esses trechos se você quiser. Nós vamos ler algumas coisas só que certificam essas mensagens, tá bom? Bom, então é o seguinte: o pecado de Israel torna-se réu, né, ele torna o réu do juízo vindouro. Não tem como. Quando nós lermos a Bíblia, você vai entender. Deus escolheu o povo para ser um povo exemplo. Só que o povo que ele escolhe, que ele está falando no caso de Israel e Judá, eles não querem ser exemplos para os outros. Eles querem imitar os outros. Aí o diabo, o inimigo, já que você está nos imitando, vocês são meus. E é isso que diz a Bíblia. Aí o inimigo vem e Deus permite que eles sejam entregues às nações, já que eles não buscam a Deus. E aí Deus fala assim, lá no capítulo 3, olha, ouve esta palavra. Olha, lindo, se você quer acompanhar a sua Bíblia, mas eu quero agradecer o pessoal de marketing que produz essa aqui, tá bom? Olha, ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: todas as famílias da terra, de todas as famílias da terra, só a vos tenho conhecido. Olha o que ele fala, que lindo. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas. Deus ia punir os filhos, porque ama. E é muito lindo você entrar nessa história. Então ele fala assim: porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão do bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, sem nada tiver apanhado? Ele está usando aí uma analogia para o povo entender isso. E a gente tem uma visão diferente. É tipo um filme de guerra mesmo. O pessoal vai atravessar, tem leão. É isso aí que eles estão vivendo lá no reino. E é fantástico. Então ele está usando uma linguagem para o pessoal entender: olha, você pode dizer não, você tem a opção de escolha. Tá vendo? Andarão 2 juntos sem que haja um acordo? Então não vem com essa desculpa não. Ele fala assim: você tem opção. Você, Israel, tem opção de me servir. Você, Judá, né, são os reinos, tem opção de me servir. Deus está olhando para os filhos dele, falando como nação. Então, você, é isso, você, eu, nós temos a opção de escolha. E acabou, não está aberta a discussão. Ah, mas você tem a opção de escolha. E aí nós temos que ser educados a buscar ao Senhor. A Bíblia vai dizer que nós temos, nesse livro nós lemos, que nós somos obrigados a contagiar as futuras gerações, para que eles continuem adorando a Deus. Daí a ideia da circuncisão no homem, que mexe no órgão reprodutor masculino, pensando nas próximas. Por que você faz isso, seu filho? Porque houve uma aliança no passado. Mas hoje não é que Deus quer isso hoje. Ficou claro no Novo Testamento. Não se preocupa com isso. Porém, a ideia de Deus era essa. E aí ele vai começar a fazer aí algumas reflexões. Olha, cairá a ave no céu, desculpa, cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela. Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa, tipo aquelas armadilhas de selva. É isso aí. Talvez vocês não, mas assim, quando eu era mais jovem, tinha muito rato assim nas vizinhanças. Aí o que a gente fazia? A gente fazia armadilha para rato. Tá vendo isso? Aí colocava umas bacias assim do lado, umas madeirinhas, colocava alimento lá, esperava o rato passar para a gente pular. Assim, coisa de criança. Hoje vocês têm mais opções, mas a gente se divertia assim. Aí ele fala assim: ó, levantar-se-á da terra o laço. Quer dizer, você vai desarmar a armadilha sem que haja alguma coisa. Quer dizer, cuidado com as armadilhas, ele está falando. Então ele não está falando de passarinho, não está falando de ave, está falando de nós. Cuidado com as armadilhas. Cuidado, o inimigo não vai descansar enquanto você não cair, o laço vai estar lá.
está falando isso para os filhos dele. Ele manda um profeta isso falar lá. Outra coisa, olha, tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá. Quer dizer, Deus está dando um alerta, enviando o profeta. Mas isso vocês não vão ouvir? Quer dizer assim, está indignado, vocês não vão ouvir? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Quer dizer, há uma permissão de Deus em que você faça as coisas, mas Ele está vendo tudo. É fantástico isso. Não davam ouvidos à palavra de Deus, o fato era isso. E Deus lá de cima olhando, oh, me busca, me busca, me busca. Vocês vão entender o que Deus vai falar daqui a pouquinho. Ele fala assim, olha, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, não adianta, existe a revelação de Deus. E quando Deus quer falar com você, você não pode impedir. A gente pode se esconder, não quero ver Deus, mas não tem como. Deus revela através de louvor, Deus revela através de um filme, de uma mensagem, de uma palavra de alguém, de uma situação que você está vendo. E tudo que você observa, tudo que você ouve, não é por acaso. Deus está permitindo para você aprender. E o ensino é individual, igual na escola, não é? Na escola, às vezes o professor fala alguma coisa, eu entendi, de primeira, não é? Mas tem pessoas que demoram um pouco mais, é igualzinho na vida, assim. É fantástico, né, o que Deus permite. Bom, e aí, ó, rugiu o leão, quem não temerá? Quer dizer, Deus vai falar, quem não vai temer? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Se Deus falar com o profeta, ele deve entregar exatamente a palavra como Deus fala. E vai ter uma briga aí de profetas. Por quê? Porque havia uma corrupção em todas as camadas. E lá no capítulo 4, é fantástico, que começa assim, olha só, não é para falar isso, hein? Isso aqui não é elogio para as mulheres, não. Ele fala assim, ouvi essas palavras, vacas de Bazã. Como assim, vai falar com a vaca? Não, ele está falando com outras pessoas. Que estais no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizei a vossos senhores, dai cá e bebamos. Sabe o que ele está falando? Que as mulheres, né, da nobreza, elas tinham de tudo e elas seduziam os maridos a beberem, né, a ficarem alegres e pediam mais coisas, quer dizer, para eles continuarem oprimindo os pobres, continuarem a aumentar os impostos para que elas continuassem a ter essa vida. Aí o profeta vem e fala, vacas de Bazã, mais ou menos assim, porque as vacas eram bem cuidadas, bem tratadas. Se você estudar esses detalhes, é legal para caramba. Então Deus fala assim, olha, eu estou de olho em todas as esferas sociais. Ele está falando isso. E ele fala assim, jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e as vossos descendentes com anzóis e pescas. É igual o filme mesmo, que você assiste na televisão. Os caras vão lá, vão invadir lá e vão levar preso, em corda, para outro lugar. Então Deus está dizendo o seguinte, olha, vocês vão colher o que vocês estão plantando. Vocês vão viver na pele o que vocês estão fazendo aí. Então é importante aí a gente conhecer essa história, tá bom? Mas, olha só, e ele fala assim no versículo 13, porque eis que o que forma os montes, olha só, eis o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra, o Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Então, assim, quem está mandando a mensagem, eu sou este que eu formei os montes, criei os ventos, eu sei o que você está pensando, ele fala. E o profeta, o rei Daniel, o Davi, ele vai dizer lá no Salmo, Senhor, se o som dos meus pensamentos, conhece meu levantar, meu sentar, se eu subir ao céu, você vai estar, se eu descer, você vai estar lá, não, por onde eu vou fugir? Não dá para fugir de Deus. Então Deus fala, eu estou vendo tudo, e eu jurou pelo nome dele, que ia manter o povo dele em santidade, e que ia honrar o povo dele em santidade.
Isso o profeta Amós está lá. O problema é o seguinte, talvez você não entenda isso, que você não passa por essa fase, mas quando uma pessoa está errada, e vem uma pessoa e vai tentar direcionar, dar uma outra visão, essa pessoa que está andando errado, ela não enxerga. Ela não enxerga. Não é privilégio seu isso, é histórico. É histórico. É histórico. A pessoa não vai ouvir. Por isso que Deus vai falar para um profeta, olha, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito Santo que vai convencer, é o Espírito Santo que vai amolecer aquele coração, é o Espírito Santo que vai revelar para aquela pessoa o quanto que ela está errada. A nossa função aqui, é exortar com amor, direcionar através da palavra, porque nós estamos vivendo aqui no profeta Amós uma situação assim. 41 anos de um reinado, onde o líder não buscava Deus, e só oprimia o povo. Mas é muito interessante que esse rei, ele conquista espaço, ele expande o território. Ele é considerado, né, militarmente um bom rei. Só que ele olha para o povo e é uma opressão e em todas as camadas da sociedade. E aí o profeta vai dizer o seguinte, olha só, o justo castigo de Israel será a destruição e o exílio. E Deus então envia um profeta para dizer, olha, se vocês continuarem assim, ouve esta palavra, que levanto como uma lamentação sobre vocês. Deus lamenta isso. Ó casa de Israel, a Virgem de Israel caiu, e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. E aí, olha que lindo, porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual sai 1000, conservará 100. A quem da qual sai 100, conservará 10. Para casa, por quê? Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscar e me viver. Quer dizer, se você parar para fazer uma proporção, de cada 100, um. De cada 100, um se salvava, mais ou menos assim. Então, ele fala, olha, só existe uma saída para vocês. E é uma frase muito linda. Ele fala, buscai-me e vivei. É muito forte e muito profundo isso. Então, no capítulo 5, ele já está dando, olha, se você me buscar, você vai viver. Você tem que ser esse um, você vai viver. Você tem que estar nessa proporção dos que buscam, e você vai viver. Buscai, e ele começa a completar. Como assim buscar e me viver? Eu não estou entendendo. Ele fala, buscai o bem, e não o mal, para que vivais. E assim, e o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Então, assim, não tem outra alternativa. E essa nação busca, faz as coisas erradas, e eles olham para o outro e falam, mas nós estamos vivendo. É tudo fantasia que esse profeta está querendo dizer. É tudo, é religioso, não vamos misturar religião. E Deus está lá em cima dizendo, busca-me, buscai-me e vivei. E ele fala assim, odiai o mal e amai o bem. O homem é propício a buscar o mal, não tem jeito. Estabelecerei na porta o juízo. Talvez o Senhor estabeleça na porta o juízo. E talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do remanescente de José. Que é assim, olha, busque a Deus. Pense na sua descendência. Pense nisso. Bom, e aí, ele fala, mas e a sociedade? Ele fala, isso, fica olhando para fora. Fala, ai dos que vivem sossegados em Sião, e dos que estão confiados no monte de Samaria. Nós estamos aqui vivendo, não tem uma fortaleza aqui, ninguém vem para cá, olha só, nós conquistamos vários reis do lado, conquistamos nosso espaço, ninguém é contra nós, ninguém vem. E o inimigo está conhecendo os interiores da cidade, analisando, vendo os pontos fortes, os pontos fracos, está se fortalecendo. E ele vai vir futuramente e vai destruir Samaria. Não agora, é o que está acontecendo. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo, sabia? Porque você está aí andando e Deus fala, buscai-me e viveis, se você é meu filho, ande de acordo com o que eu estou falando,
mas você se nega a ouvir, se nega a buscar, e você continua vivendo. Ah, estou vivendo, está tudo bem. Aí o inimigo está de olho em você, armando as ciladas, se fortalecendo, e ele vem te rodeando até você cair e te levar cativo, te destruir. Essa é a mensagem para nós nesse sentido. Bom, e ele fala assim, ó, você que tem nome entre as primeiras das nações e aos quais vem a casa de Israel. Ai dos que dormem nas camas de marfim, que não se preocupam com nada, e se entendem, que se estendem sobre os seus leitos e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros no meio do curral, que cantam ao som da viola, e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem vinho em taças e se ungem com os mais excelentes óleos, mas não se afligem pela ruína dele. Ele está falando isso para o povo dele. Entendeu? Ele está falando isso lá, e não era para as nações serem exemplo, quando Deus fala, né, no início. E ele fala, não tem jeito. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros, né, dos que forem levados cativos, e cessarão os festins de banqueteadores. E aí, ele fala assim, continuando na visão dele, de consequências do pecado, ele fala assim, ó, o Senhor Deus assim me fez ver. É Deus que revela. E é interessante isso, né? Então, vamos abrir um parênteses aqui. No início da minha conversão, eu visitava muita igreja. E tinha uma porta de igreja aberta, eu entrava, queria ouvir. E eu ia buscar em várias denominações, principalmente na Assembleia de Deus eu entrava. E essas igrejas, isso estou falando há quase 30 anos atrás, né? E eu entrava nas igrejas, primeira vez eu passei vergonha, por quê? Porque eu sentei assim com o visitante, e aí eles tinham esse costume, tem uns irmãos da igreja, vocês estão com a palavra. Eu falei, o que eu falo? Vocês estão com a palavra, vocês têm a oportunidade. Aí eu falei, o que eu falo? Bom, aí na hora Deus, fala isso, lê um texto, não precisa nem explanar nada, você tinha que ler um texto. Era um costume de algumas igrejas, você não conhecia. E eu ia muito para Embu-Guaçu, lá também tinha as igrejas assim, pequenas lá. Então eu falo isso. E aí eu já ficava preparado, vamos deixar tais textos reservados, se aparecer alguma surpresa, você vai lá e lê esse texto famoso aqui, que vai falar com as pessoas. Então, Deus me fez ver o costume de algumas igrejas, mas era bem diferente, né? E quando as pessoas iam cantar e não ensaiava, né? E aí tinha esse costume também, colocava fitinha para tocar, tinha lá os duetos, os solos, e aí, mas as pessoas adoravam a Deus, era bonito demais, sem medo do que as pessoas vão falar, da voz dela. Aí diz assim, o Senhor me fez ouvir, me fez ver. Eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois, definda das cepas do real. Ou seja, Deus estava mostrando para ele o que ia acontecer. E aconteceu o quê? Tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse, Senhor Deus, perdoa, rogo-te que quem levantará Jacó, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso, e nem isso acontecera, disse o Senhor Deus. Deus estava mostrando para o profeta que ia destruir ali a lavoura, a plantação. E aí dá a entender que esse profeta intercede, Senhor, não faça isso. Tá bom, vai. De acordo com a sua palavra, eu não vou fazer. Porque Deus já tinha falado que havia um inimigo para levá-los. Mostrou-me também, lá no capítulo 7, mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. Não sei se vocês sabem, quando você está levantando um muro, tem um prumo que você coloca para o prumo ficar bem retinho, né? Nesse sentido. Aí Deus mostra isso para ele, né? Que ele gostaria muito que o povo dele estivesse sendo estruturado em cima da retidão, uma construção reta. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, Israel. Nunca mais passarei por ele. Então Deus está passando a régua para ver se está reto o muro. E ele fala exatamente isso, olha,
Estou passando no meio do povo aí para ver quem está no prumo. E vou eliminar quem não tiver. Nesse sentido. Hoje a gente lê essas histórias, como aconteceu, nós temos o privilégio de analisar e não cometer os mesmos erros. É uma função da palavra de Deus. Bom, e aí começa uma briga. Por quê? Porque o profeta está vindo. Olha, imagine o seguinte: sua vida está próspera, está com seu emprego garantido, grandes conquistas. Aí você não está buscando a Deus, mas ninguém sabe. Porque buscar a Deus é íntimo. Só que através das atitudes, o próprio rei não marca um culto, né, de ação de graças, adorando, não marca, vem de cima. E o profeta vem e fala: olha, vocês estão errados, vocês precisam buscar a Deus. Está errado o que vocês estão fazendo, vocês vão cair, vocês são destruídos. Só que a Bíblia diz que o profeta, os profetas, os sacerdotes que tinham lá, não, peraí, tem alguma coisa errada, olha, nossa vida está próspera, eles não buscavam a Deus. Toda as camadas sociais, né, as instituições estavam falidas, olha só. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. O sacerdote estava ali, que era o homem que representava o povo perante a Deus. Ele está dizendo que o profeta de Deus é, como é que fala? Traidor. Ele está profetizando contra nós. Olha como nós estamos, está tudo bem, nossa vida, olha só, nós temos tudo. Somos um grande reino. Ele não pode ficar aqui entre nós. Depois Amazias disse a Amós: vai, ô vidente, foge para a terra de Judá e ali come o pão, ali profetiza, vai viver lá. Mas em Betel daqui por diante você não profetiza mais, porque é o santuário do rei. Então assim, vai profetizar a outra igreja. Está tudo bem aqui, não vem falar que nós seremos punidos pelo nosso pecado, a gente não está pecando não. Nós estamos vivendo uma vida de plena, todo mundo tem o que quer aqui, faz o que quer, tem salário, tem comida. Vai para lá. Eu acho que essa profecia é para outra nação, não para nós. E aí eles querem expulsar o profeta para lá. Aí respondeu Amós assim: olha, o Amazias, eu não tenho o seu título de profeta. Ele falou assim: eu não sou profeta. Nem filho de profeta. Mas eu sou um boiadeiro. Vai lá. Vivia lá. Um cultivador de sicômeros. Eu não queria estar aqui, mais ou menos assim. Queria estar em outro lugar. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho. E o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. É isso que às vezes nós não pensamos, né? A gente sai, deixa uma vida, pensa assim, uma vida normal, onde você faz tudo sem pensar se está agradando a Deus, se você é digno de ser chamado filho de Deus, nação de Deus. Aí Deus falou: vem cá, eu vou te escolher, você vai continuar vivendo no meio desse povo, vai passar o que tiver que passar, mas você vai me representar. Esse é o nosso desafio. Você vai falar o que eu colocar na tua boca, você vai fazer o que eu pedir para você fazer. E é uma vida de intimidade com Deus. Não importa que o meu amigo, que outro país que tem, o que importa é o que Deus está me dando e falando comigo. Então eu falo assim: olha, tá bom, não tenho o seu título. Eu não fiz mestrado, doutorado, mas Deus me escolheu. E isso é mais importante. Deus te escolheu. E ele então vai embora. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Você tem que ouvir. E ele fala para ele: você tem que ouvir a palavra para o seu bem. Ele fala: o Senhor Deus assim me fez ver. E eis que um cesto de frutos do verão. E disse: o que vês, Amós? Eu disse: um cesto de frutos do verão. É um fruto. E às vezes em casa eu compro muita fruta, né?
Como são 3 pessoas, ao invés de comprar um, você compra 3. Ao invés de comprar 2, você compra 6. E eu estou parando com isso. Por quê? Porque, bom, acho que eu vou comer umas 2. E aí a minha esposa e meu filho também vão comer 2. Então eu compro 6. E só são comidas 2. Quer dizer, é como se, porque às vezes o pessoal não come a fruta. E a fruta estraga. Aí você vai lá, eu gosto de ver fruta. Mas vai, quer saber, gente, vamos comprar na hora que eles pedirem para comprar, não é verdade? Porque você vê, mas eu agradeço a Deus pela fruta. E Deus mostra para ele um cesto de fruta de verão. Então Deus falou assim, olha, chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo, naquele dia serão gemidos, diz o Senhor Deus. Quer dizer, as pessoas estavam indo, cantando, adorando, mas não chegava, não passava, não chegava com o coração puro no céu. Vi o Senhor que estava em pé sobre o mar, sobre o altar. Isso é profundo demais. Você não tem noção, né? Que ele vê o Senhor em pé sobre o altar e me disse, fere o capitel, estremecem os umbrais, e fere tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Então imagine isso, o altar dos templos de adoração deles ali que tinham, mas não estavam com o coração entregue a Deus. E Deus fala que ia destruir tudo, que ia cessar o louvor, e o louvor ia ser transformado em gemidos. Assim, ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-ei, e dali eu tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picará. Quer dizer, vai ser impossível fugir, é impossível fugir da presença de Deus. E se forem em cativeiro, e é legal isso aqui, tá? E se forem em cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada que os mate. Você vai morrer, não adianta fugir. Deus escolheu para representá-lo, né? E eu estava vendo um vídeo agora no Insta, até eu mandei para mim mesmo para ver depois, um vídeo de um pastor, né, que ele se converteu, ele era lá do Islã, e ele teve a oportunidade de negar 2 vezes Cristo, e não negou, e foi morto. Né? Não adianta, você não vai conseguir viver em outro lugar. O inimigo mesmo vai te matar lá. É uma estratégia dele. Ele te leva para viver dos costumes deles. Foi pregado isso semana passada. Você leva para viver como eles, se alimentar deles, para você esquecer seu povo. Mas aí você morre lá, porque você não representa o seu povo lá. Bom, e ele fala assim também, olha, se forem para o cativeiro, diante dos seus inimigos ali, darei ordem à espada que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem, porque Deus não pode fazer nada se você não permitir. Bom, porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão de crivo sem que caia na terra um só grão. O que Deus está dizendo é o seguinte, que ele está peneirando o povo dele. É uma linguagem, talvez os jovens não entendam isso, quando o pessoal vai, dependendo do tipo de utilização da areia, às vezes tem que peneirar a areia, caia mais fino embaixo, se for reboque, aqueles grãos ele joga fora. Olha que linguagem ele está usando. Ele passa uma peneira. Por quê? Porque todos os pecadores do meu povo vai fazer o quê? Morrerão. Morrerão a espada. Os que dizem, não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Nós estamos tão habituados a viver no mal, que o mal nos alcança, porque você está vivendo nele, quer dizer, não tem consequência. Então, é muito reflexivo isso, né? E eu nem estou falando de nós, hein? Estou lendo, está lá na Bíblia, é o pensamento deles. E aí Deus vem e os pune. Quer dizer, eu fazia as mesmas coisas que ele, eu estou fora. E essa é a ideia que o Paulo vai dar
no Antigo Testamento, no Novo Testamento lá. Ele fala assim, olha, mas tem uma boa notícia, hein? Lá no 9,14. Eu trarei do cativeiro o meu povo Israel. Se você estiver lá, se converter, buscar o Senhor, Ele te resgata. Acontece isso na história, aconteceu. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e eles comerão o fruto. Só que, por que o povo não entendeu essa mensagem do profeta? Porque eles estavam vivendo de uma maneira que eles eram intocáveis. Eles não sentiam que estavam fazendo a coisa errada. Eles estavam anestesiados. E quando Deus fala que vai destruir, e vai destruir, mas quando Deus fala que vai restaurar tudo que foi destruído, ele fala, ele olha assim. Hoje a gente lembra uma história do Novo Testamento, onde Jesus fala, ó, em 3 dias, né, vai ser destruído esse templo, não é isso? Ele falou, como assim destruído? Ele não estava falando daquilo, estava falando de outra coisa. O templo foi destruído, sim, uns 40 anos depois, o templo de Israel. Mas Jesus está falando de algo espiritual, onde as pessoas que não se aproximam dele, acabam não entendendo, não há uma maturidade espiritual. Por isso que eles não entendiam essa mensagem. Mas nós hoje, né, nós temos a facilidade da palavra e conhecer a história, e a gente entende, né, compreende que eles não estavam entendendo. Imagina alguém escrevendo futuramente a história, né, da igreja hoje, né, se fosse possível. Aí tem situações que é novidade, você não entende. Mas ele fala, plantá-lo-eis na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. Então, assim, é um texto muito bonito desse livro que ele fala o seguinte, olha, aconteça o que acontecer, se você me buscar, você vai viver. Se você andar segundo os inimigos, não tem como eu te ajudar, porque os inimigos estão se fortalecendo, e eles olham para vocês, e eles não temem vocês, o Deus de vocês, porque o Deus de vocês sou eu, mas vocês não me representam. Então, eles sabem que o Deus de vocês é o Deus deles. Então, o Deus dele fala para conquistar, eles vão lá e conquistam. Eu não tenho esse poder, porque vocês não querem que eu exerça o meu poder. Eu vi os profetas, vocês não querem. Eu vi isso, vocês não querem. Então, fica aí. Se vocês me buscarem, vocês vão viver. E vocês serão levados para o cativo, mas quando se converter lá, no seu coração, alguém contar a história para vocês, vocês vão se converter e vai acontecer isso mesmo futuramente. Aí, tá bom? E aí, a gente termina essa história do profeta Amós. São 9 capítulos, 2 dias. Não dá para ler tudo. A gente lê a essência de cada capítulo. Seria legal você ler na sua casa. Fiz o teste, tá? Nas férias. Você sentar com a sua namorada, com seu marido, com sua esposa, sozinho. Você lê um capítulo. Se quiser fazer um teste, você lê um capítulo. Vou pegar 15 versículos. Em 5 minutos, no máximo. Se você sentar, se dispor ao... Eu te conheci um pouco esse livro. E nós lemos, acho que em 4 ou 5 dias, 10 livros do Novo Testamento, lendo. E assim, se você tiver no Espírito, a palavra vai falando naturalmente com você. Então, quando eu falo que nós utilizaremos no máximo 2 aulas para falar de um profeta, é que nós vamos resumindo os capítulos, pegando a essência da mensagem, tá bom? Então, na próxima semana, eu quero convidá-los a estudar o profeta Oséias, que é um profeta, a gente fala assim que é contemporâneo. Deus não manda você sozinho fazer uma coisa, sabe só? Deus vai reforçar a palavra dele com outro profeta. São situações semelhantes, porque às vezes você não escuta, aquele cara não gosta daquele profeta. Aí Deus lhe manda um outro, então, para falar, mais ou menos assim. Então é o que vai acontecer na próxima semana, tá bom? Obrigado pela sua presença, que Deus continue abençoando a sua vida.